Boa noite. Mais uma vez estamos na casa do Senhor para estudarmos a palavra de Deus. E eu quero trazer aqui uma meditação para nós. Hoje eu quero falar sobre o centurião Cornélio. O centurião é comandante de 100. Então eu quero ler aqui um texto de Atos, capítulo 10. E esse texto é um texto maravilhoso. Ele fala de um homem piedoso, de um homem que não conhecia Deus, mas amava Deus. Você entende isso? Veja só que interessante. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Somente até aqui vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos diante das Escrituras Sagradas. Fale conosco, Senhor, que a graça da palavra esteja em nós e que possamos dar ouvido à tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Esse texto é maravilhoso. Como eu disse, ele fala de um homem piedoso. Cornélio não tinha um relacionamento acirrado com Deus, mas ele temia a Deus. Certamente ele ouviu falar de Deus, alguém falou de Deus para ele, e ele foi gerado nele um temor pelo Senhor.
temente a um Deus que ele não conhecia. Ele era um homem piedoso, ele fazia muitas esmolas, e o texto fala que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Isso é, não somente a casa, não fala somente da família, mas também aqueles que eram seus empregados. Tanto é que um dos seus soldados, o texto diz que era piedoso, porque aprendeu com ele. Cornélio chamou a atenção de Deus por ser um homem piedoso, por ser um homem temente a Deus. Ele chama a atenção, Deus olha, e o texto diz lá no versículo de número 3, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona, no dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E o texto diz: este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Quero fazer um parênteses aqui. Cornélio era um homem diferenciado, tanto é que ele chama a atenção de Deus. Ele era diferenciado por quê? Não porque era um comandante de 100, mas ele era diferenciado porque ele se curvava diante de um Deus todo-poderoso. Quando o anjo se aproxima de Cornélio, Cornélio fixa os olhos desse anjo. O texto diz que ele estava possuído de temor. E é uma das coisas que tem desaparecido no meio da comunidade, da sociedade, o temor a Deus. As pessoas tratam Deus como se fosse qualquer coisa. Muitos tratam Deus até pior do que um objeto. O temor no coração da humanidade está desaparecendo, está sumindo. E o coração de Cornélio é um coração modelo. Havia temor naquele coração, e a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus não é sábio, mas quem teme a Deus é sábio. Jó disse que o temor do Senhor é a sabedoria. Então Cornélio tinha temor no seu coração, ele temia a Deus. Então quando ele olha para o anjo, ele olha com um olhar fixado, um olhar de temor, um olhar de obediência, de respeito, de honra. Aí vem algumas perguntas que podem ser lançadas para nós. Será que há temor em nós? Será que há respeito em nós em relação a Deus? Será que nós honramos a Deus com a nossa vida? Então o anjo fala com Cornélio que as suas orações subiram. Isso aqui é interessante. As nossas orações estão subindo. Ou elas batem no teto e voltam. Nós precisamos ser tementes a Deus. Precisamos ser homens e mulheres piedosos nos nossos dias. Mas de muitos a piedade já foi. De muitos o temor já foi ou nunca existiu. Então Cornélio é um modelo para nós até os dias de hoje. Nós precisamos olhar para este homem e precisamos copiar a sua vida, precisamos copiar a sua trajetória, a sua caminhada nessa
havia alguém sobre ele. E nós também precisamos entender isso. Muitas vezes o que acontece? A pessoa é arrogante, tem um coração prepotente, não respeita ninguém, nem mesmo a Deus, mas aqui nós vemos um homem que respeitava a Deus, é um homem que tinha um coração temente. Aí o anjo dá uma ordem para ele, vai enviar mensageiros a Jope, mandar chamar Simão Pedro. E aqui, isso aqui é super interessante, porque o anjo vem e o anjo cumpre a sua missão diante de Cornélio. O anjo não podia pregar, o anjo não era pregador, né? O anjo não é pregador, porque o Senhor deu essa capacidade aos homens de pregar a palavra, de falar a verdade, de anunciar o Evangelho, de mostrar o amor de Deus, de falar do Cristo vivo, do Cristo ressurreto dentre os mortos. Essa missão é nossa, essa missão é dos homens e mulheres, que estou dizendo, né? Então o que acontece? O anjo dá ordem, manda alguém chamar Simão. Simão está em Jope, ele está com Simão Curtidor, à beira-mar. E assim que o anjo se retira, Cornélio envia 2 dos seus domésticos, 2 dos seus trabalhadores a Jope para buscar Pedro. Por quê? Porque Pedro precisava cumprir a missão na casa de Cornélio. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Verso 9 diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então veja que Pedro estava lá em Jope, e esses homens vão chegando. Pedro teve fome antes desses homens chegarem. Ele sobe ao eirado, né? O eirado é um espaço no alto, então ele sobe nesse eirado, e ali ele tem um êxtase, e nesse êxtase ele vê como se fosse um lençol descendo, cheio de animais, né? Quadrúpedes, de répteis, de aves dos céus, ali, e o Senhor dá uma ordem para Pedro para matar
visão, eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Os homens chegaram lá, os homens queriam falar com ele. E o versículo 18, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão com o sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: então, estão aí dois homens que te procuram. Será que o Espírito fala conosco hoje? Ou só falou com Pedro? Temos que nos colocar na posição de homens de Deus. O Espírito Santo falou com Pedro. Os homens estão na porta. Será que precisamos de campainha? Os homens não precisaram tocar a campainha na casa onde Pedro estava, porque o Espírito falou com Pedro. E nós, será que nós também somos avisados pelo Espírito Santo? Ou precisamos de uma campainha na porta para alguém tocar, ou bater palma, ou bater na porta? Isso fala de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ter essa intimidade com o Espírito. Então Pedro desce para junto dos homens, verso 21, e disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja o que acontece aqui. Pedro é chamado a pregar na casa de Cornélio, isso é, a fazer um culto no lar. Ele vai na casa de Cornélio para levar a mensagem de Deus. E quando ele chega lá, algo bom acontece, a palavra foi pregada. E quando a palavra de Deus é pregada com graça, com obediência ao Senhor, ela faz algo poderoso. Verso 23 diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos. Aqui é algo importante. Nós não podemos receber a bênção sozinho. Temos que chamar os nossos parentes e amigos para serem abençoados. E Cornélio era um homem sábio. Ele não queria bênção só para ele, ele não queria salvação só para ele queria ver a sua família toda salva, seus amigos, seus parentes. E ele chama esse povo, deve ter sido um rebuliço naquela cidade. Cornélio deve ter feito um movimento muito grande para atrair as pessoas, porque ele sabia que quando Pedro chegasse, a presença de Deus estaria com ele. Então Pedro entra em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele. Aconteceu que Pedro, ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, e o adorou. Cornélio não era um homem que estava acostumado com as coisas de Deus. Então, quando ele vê Pedro, ele vai e se prostra diante de Pedro para adorar. Porque ele não conhecia, ele não sabia como se portar diante de um homem de Deus. Mas aí, veja o que acontece. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Isso é, eu sou um ser humano como você. E tem gente hoje que se prostra diante de homens. Temos que nos prostrar diante do Senhor, do Todo-Poderoso. Então Pedro levanta ele. Falando com ele, entrou, encontrando muitos amigos ali. Olha o que ele fez. Esse homem reuniu muitas pessoas na sua casa para ouvir a
todas as coisas, do ouro ao pó, ou do pó ao ouro. Se não buscarmos a palavra, não temos nada. Então Pedro faz o que ali? Pedro prega a palavra de Deus. O texto fala que Cornélio e sua família se entregaram a Deus. Como é que está a sua vida? Você já entregou seu coração para o Senhor? Você já entregou a sua alma ao Senhor? Você já se prostrou diante do Deus vivo? Aqui nós vemos um homem piedoso se prostrando diante do Senhor. Não só ele, mas ele e toda a sua casa. O Espírito Santo desceu ali naquele lugar. Eles eram gentios, isso é, um povo distante de Deus. Mas agora, um gentio, um homem que era distante de Deus e passou a ser um homem piedoso, temente. E agora o anjo vem e diz para ele enviar alguém a Jope para buscar Pedro, para que Pedro pudesse pregar a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, algo acontece, algo novo acontece. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus agir na sua vida. Algo novo vai acontecer. Muita gente tem procurado as igrejas atrás de bênçãos materiais. Aqui nós aprendemos o quê? Pessoas buscando bênçãos espirituais, pessoas buscando ter relacionamento com Deus, pessoas buscando ter intimidade com Deus. É isso que nós precisamos. Então não troque a sua bênção por migalhas. Não troque o ouro fino por pó de terra. Pedro pregou ali naquela casa e algo aconteceu. A palavra de Deus está sendo pregada aqui. Você está recebendo essa palavra. Algo novo vai acontecer na sua vida. Algo novo vai acontecer no seu interior. O Senhor vai fazer jorrar de você rios de água viva. Eu quero orar por aqui. Eu quero orar por você. Pedro chegou naquela casa, pregou o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno. Cuidado com o Evangelho que você quer ouvir. Nós precisamos ligar o nosso coração, deixar a palavra de Deus penetrar os nossos ouvidos, descer ao coração, mas nós precisamos ter sensibilidade dessa palavra vir de onde? É de Deus mesmo? Não é uma palavra humana, que mexe apenas com a minha emoção, ela precisa mexer com a nossa alma. Eu quero orar por você, que essa palavra possa encontrar não um cantinho no seu coração, mas que ela possa encontrar um espaço gigantesco dentro de você. Que essa palavra possa mudar a sua vida daqui para frente. E que você possa receber essa palavra com alegria, com satisfação. E que você seja também um homem piedoso, um homem temente a Deus. Homem ou uma mulher, né? Temente a Deus vivo. Vamos orar. Pai, queremos louvar o teu nome. Queremos agradecer a Ti pela ministração da Tua palavra. Que essa palavra possa gerar vida em nós, gerar alegria em nós, gerar temor em nós. Pai, que nós possamos passar a ser pessoas tementes, pessoas piedosas, pessoas que amam o Senhor, pessoas que obedeçam a palavra, pessoas que amam a Tua palavra, que buscam a Tua face. Derrame, Senhor, sobre nós o Teu poder. Sejamos alcançados pelo poder da palavra, sejamos abençoados e guardados por ela. E agora peço a Ti que venha nos conduzir em segurança aos nossos lares, venha nos abençoar, venha nos guardar, venha derramar o Seu Espírito sobre nós. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre.
amada igreja do Senhor, que ama, igreja temente e piedosa, diga amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Estamos aqui na igreja de Nova Vida de Porto Seguro, tá? Na Rua das Flores, 344, aqui no bairro Pequi, atrás do mercado Cambuí, tá bom? Deus abençoe, Deus derrame graça no seu coração e abençoe a sua família, tá bom? Amanhã estaremos aqui às 19 horas e 30 minutos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos falar sobre Marta e Maria, ok? Deus abençoe. Domingo às 18h30 com a ceia do Senhor. Um abraço, Deus abençoe. Fique com Deus.